Qual seria a expansão de domínio do Geto? Você acha que Geto tinha uma expansão de domínio? Teoria de Jujutsu Kaisen revela qual é a expansão de domínio do Geto. Enquanto eu procurava novos temas de vídeo pela internet, me deparei com algumas discussões em sites sobre a misteriosa, entre aspas, expansão de domínio de Suguru Geto. Talvez até você que está vendo esse vídeo não saiba, porque de fato, no mangá, tem muitas coisas que não foram realmente explicadas da melhor forma, digamos assim. Por isso muita gente tem muitas dúvidas até hoje. Mas várias pistas e explicações foram deixadas durante a obra, e elas podem trazer as respostas para essas perguntas. E no vídeo de hoje vamos analisá-las e pôr um ponto final nisso tudo. Ou talvez não. Calma aí que vocês vão entender, vamos lá. Uma coisa que é importante frisar antes de tudo é que no universo de Jujutsu Kaisen, as expansões de domínio representam o auge do poder de um xamã, e não são nada mais que a representação física da paisagem mental do feiticeiro. Essa informação vai ser bem importante mais pra frente, então guardem ela aí. Bom, durante o Inventário Oculto e Jujutsu Kaisen Zero, podemos acompanhar Suguru Geto e sua trajetória até virar um vilão. Apesar de Geto ser um gênio e desde o colegial ser considerado grau especial, nunca o vimos de fato expandindo seu domínio. E muita gente pode pensar que ele nem sequer o desbloqueou. A gente pode se lembrar que Geto, após a invasão sem sucesso a Jujutsu Hai, atrás de capturar Yuta Okkotsu, na verdade a Rika, acabou morrendo e Kenjaku assumiu seu corpo. Mais pra frente, lá no capítulo 205, vimos Kenjaku no corpo de Geto expandindo seu domínio. E muita gente até hoje fica em dúvida se essa seria a expansão do próprio Kenjaku ou se seria a do Suguru Geto. E aqui temos alguns detalhes a pontuar. Primeiro, é necessário esclarecer uma coisa. A possessão de Kenjaku ao corpo do Geto não funciona da mesma forma que Sukuna usa para controlar o corpo de Yuji Itadori no começo da obra, e nem o corpo do Megumi mais pra frente. São coisas diferentes. Sukuna usa seus hospedeiros como receptáculos. Já Kenjaku possui a técnica de possessão de corpos, onde ele transplanta seu cérebro a outro indivíduo e consegue controlar seu corpo. Mas aí é que tá, ele não só controla e sim vira a própria pessoa. Então, quando Yuji troca com Sukuna, aquele é o Sukuna, e não o Yuji. Mas quando o Kenjaku está na posse do corpo de Geto, ali é o Geto, e não o Kenjaku. Porém com o cérebro do Kenjaku. Acho que deu pra vocês entenderem, né? E uma grande prova disso, inclusive, é quando Gojo se encontra com o Kenjaku em Shibuya, onde Gojo diz que seus 6 olhos lhe dizem que ali é Geto, mas sua alma lhe diz que ali é outra coisa. Ou seja, Gojo, mesmo com os 6 olhos, a técnica ocular mais poderosa que existe em Jujutsu, não conseguiu ver que ali não era Geto, em decorrência da técnica de Kenjaku. Então aí entendemos que essa técnica faz o Kenjaku virar a pessoa que ele assume, certo? Mas não só isso, ele também herda suas habilidades e conhecimentos. Inclusive isso é outra questão sobre a técnica de possessão, porque vocês podem me perguntar, como ele consegue ter acesso às memórias do antigo dono do corpo, sendo que ele trocou o cérebro? As memórias não deveriam ter sido perdidas? Então, pois é, né? Mas aparentemente as memórias ficam gravadas no corpo e não no cérebro. Mas enfim, prosseguindo, Kenjaku pode usar todas as técnicas amaldiçoadas do corpo de Geto tranquilamente, o que induz a gente a pensar que aquele domínio que ele usou perante Yuki não necessariamente seria o seu domínio, e sim o do Suguru. Inclusive, durante essa luta, o próprio Kenjaku diz que ela, por ser uma feiticeira de grau especial, teria uma técnica especial de alta liberação de energia, que seria uma expansão de domínio, né, no caso. Então logo podemos imaginar que Geto, um feiticeiro de grau especial extremamente poderoso, capaz de usar a técnica máxima Uzumaki, teria o seu próprio domínio também, né? Afinal, não faria sentido ele não ter. Outra pista disso é quando Yuta usa a técnica que ele copiou de Kenjaku para assumir o corpo do Gojo, no capítulo 261. Ele consegue abrir um domínio também, mas não o seu, e sim o vazio infinito, que era a expansão de domínio de Satoru Gojo. Então isso nos faz deduzir que os dois usuários dessa técnica durante a história, Yuta e Kenjaku, conseguiram expandir o domínio da pessoa a qual eles estavam utilizando os corpos. E por essa lógica, aquele domínio usado contra Yuki seria o do Geto. Claro, não é certeza que seja do Geto, assim como também não é certeza que é o do Kenjaku. Agora, lembram quando eu falei que uma expansão é a manifestação da paisagem mental do feiticeiro? Então, quando ele puxou sua expansão no capítulo 205, vimos sua aparência. Esse domínio assume a forma de um pilar gigante feito de espíritos amaldiçoados, o que combina perfeitamente com o estilo do Geto. Além disso, é um domínio do tipo de barreira aberta, semelhante ao Santuário Malevolente. E o fato de ter uma barreira assim deixa algumas dúvidas, porque pela lógica seria mais fácil pertencer a Kenjaku, já que ele é um dos feiticeiros mais poderosos da Era Heian, assim como Sukuna, que também tem um domínio de barreira aberta. Mas mesmo assim, isso não atesta que esse seja realmente o seu domínio, e caso fosse o domínio do Geto, ele seria o primeiro feiticeiro da Era Moderna a ter um domínio de barreira aberta. Agora, saindo um pouco disso e falando mais sobre o suposto domínio de Geto, pensem comigo, se fosse pra gente imaginar, como a gente escreveria um domínio pra ele, pensando na sua técnica de absorção e controle de maldições? E aí? Bom, já que a técnica amaldiçoada de Geto era a manipulação de maldições,
Acredito que isso significaria que, em seu domínio inato, caso fosse barreira fechada, seria um mundo onde ele tem o controle absoluto sobre todas as maldições ao mesmo tempo. E isso sem falar que ele tem o Uzumaki também. Agora imagine aí, se isso estivesse sempre ativo dentro do seu domínio, com a habilidade de atacar seus oponentes sem gastar outras maldições, seria com certeza uma das expansões mais poderosas de Jujutsu disparado. Claro, isso é só uma teoria, mas possivelmente seria realmente algo como um reino amaldiçoado, onde ele poderia usar todos os seus espíritos que capturou juntos. Mas enfim, aquele domínio que Kenjaku usou não nos deu muitas pistas sobre quem é o verdadeiro dono dele, porém não custa nada imaginar. Enfim, diante de tudo que vimos durante a obra, podemos chegar à conclusão de que Geto tinha sim uma expansão de domínio, porém nunca a utilizou, mesmo que alguns pensem: ah, se ele tivesse um domínio tão poderoso como você diz, qual o sentido dele não usar? Bom, eu respondo, sei lá, mas pela lógica é mais fácil um feiticeiro grau especial tão poderoso quanto o Geto ter o seu domínio do que não ter. Logo, se ele tem, não usou porque não quis, simples assim. E quanto ao domínio utilizado por Kenjaku, não temos como afirmar 100% que é dele ou do Geto. Infelizmente o domínio do Geto é uma questão que fica em aberto. E agora eu quero saber de você, o que você acha disso tudo? Aquele realmente era o domínio do Geto ou não? Caso não fosse, como você imagina que seria? Deixa aí nos comentários, beleza? O vídeo foi esse, curtinho, mas eu logo apareço com mais. Até lá, tchau!